comunicações orais, beleza? Ok. Muito obrigado, professor Reza. Bom dia a todos e a todas. Dando continuidade às atividades do nosso workshop, o estudante Eri Everton da Silva Rodrigues, estudante de doutorado em Ciências dos Materiais pela Universidade Federal do Pernambuco, vai apresentar o trabalho dele agora. Acho que ele já está em sala. Vou ver se ele está pronto aí. Estou aqui. Pronto, Eri Everton? Okay. Para escutar bem? Estamos escutando. Tá ok. Pode começar. Vou compartilhar aqui a tela. Ok. Tá dando para ver aí? Sim. Antes do Eri Everton dar continuidade, só lembrando ao pessoal que as perguntas podem ser feitas tanto pelo chat aqui no Zoom, quanto também pelo chat no YouTube. E aí vocês podem deixar que a equipe vai repassar as perguntas para o apresentador. Eri Everton. Bom dia a todos. Eu sou o Eriverton Rodrigues. Hoje vou falar de uma parte de uma pesquisa que venho desenvolvendo em colaboração entre o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro e a UFPE. Essa pesquisa é intitulada Nanopartículas de óxido de zinco dopadas com carbono via novo método Sol-Gel. Participam dessa pesquisa também o Marcelo e o Samuel, que são do IF Sertão, o professor Walter e a professora Patrícia, que são da UFPE, e temos uma parceria com a empresa austríaca, que é a Fornano. Como sabemos, as propriedades físico-químicas dos materiais, elas podem mudar à medida que seu tamanho se aproxima da nanoescala. Isso também pode ser obtido a partir de processos de dopagem. O óxido de zinco, ele é um semicondutor de banda larga, aproximadamente 3,37 electrovolts, e podemos encontrar ele na estrutura vorticita hexagonal com determinados parâmetros de rede. Além disso, nanopartículas de óxido de zinco são sintetizadas por rotas químicas como método de dopagem com materiais metálicos, como ferro, cobre, e não metálicos, como carbono, nitrogênio, são alguns desses exemplos. Os objetivos dessa pesquisa é desenvolver uma nova rota sintética para a dopagem com carbono de nanopartículas de ZNO, realizar a caracterização estrutural dessas nanopartículas, identificando sua fase cristalina, fazendo o estudo da sua morfologia e tamanho, investigar possíveis modificações nas propriedades estruturais das nanopartículas calcinadas em recipiente fechado. Além disso, realizar uma caracterização óptica dessas nanopartículas a fim de analisar a sintonização do band gap. Esse esquema demonstra, basicamente, a metodologia de síntese e calcinação em recipiente fechado que foi utilizado nessa pesquisa, nesse trabalho. Inicialmente, foi usado o nitrato de zinco hexaidratado, misturado com ácido cítrico, que atua como agente quelante, previamente dissolvido em água destilada, nas proporções molares de 1:3, para a formação do citrato. É importante destacar que o nitrato de zinco hexaidratado, ele é utilizado por ser um propulsor também econômico, além disso, ele é bem solúvel. Em seguida, o etilenoglicol foi adicionado na proporção de massa 60:40 para promover a polimerização desse citrato. Esses reagentes, eles foram misturados, homogeneizados e mantidos sob agitação magnética até a formação do gel. É importante ressaltar também que o etilenoglicol ele insere uma cadeia polimérica entre os íons metálicos, proporcionando a imobilização do complexo metal-ácido cítrico, para garantir, assim, no final, uma composição estequiométrica favorável, limitar o crescimento e a aglomeração dos íons metálicos. Após a formação do gel, passamos à fase de aquecimento. Nessa fase, à medida que que desidratamos a solução, ela se polimeriza, forma uma resina, e nessa resina formada temos um ambiente químico que altera a superfície das partículas. Após a formação dessa resina, comumente, essa resina ela é macerada, forma-se um pó, e esse pó é levado para a calcinação em forno convencional. No nosso método, nessa parte da síntese, essa resina ela é prensada
essa resina desidratada ela é prensada, esse pó é prensado, inserido num recipiente fechado de argila, e daí é que ele vai para a calcinação a 400 graus Celsius. Após a obtenção da amostra, das amostras resultantes, após esse processo de calcinação, foram realizadas algumas caracterizações. Entre elas, eu destaquei aqui 4. A análise térmica, a difatometria de raio-x, a microscopia eletrônica de transmissão e a espectroscopia UV-Vis, que foi necessária para que a gente obtesse os valores do band gap. Na análise térmica, a gente tem o intuito de identificar uma temperatura ideal para o processo de cristalização. Peraí, Everton? Em torno de 380 graus, ele resulta da decomposição de compostos orgânicos residuais e também do processo de cristalização. A figura 3, ela mostra os padrões de DRX e as micrografias de microscopia eletrônica de transmissão das amostras de nanopartículas de ZNO calcinadas a 400 graus, pela rota convencional, que a gente colocou como nomenclatura NP-ZNO 400, ZNO puro, e da calcinação em recipiente fechado, CNP-ZNO 400. Podemos observar que todos os picos de difração correspondem à estrutura hexagonal vorticita do ZNO. Com relação à incorporação do carbono na estrutura do ZNO, é importante destacar que o raio iônico do carbono ele é muito maior que o do oxigênio. Assim, a substituição do oxigênio por carbono durante a calcinação em ambiente confinado necessariamente expande a rede, causando um deslocamento do pico em direção a ângulos menores, como podemos observar na imagem em destaque. Evidenciando assim a dopagem de carbono. Além disso, os picos do ZNO dopado com carbono são levemente alterados como resultado da interação entre o ZNO e o carbono para formar uma nova ligação. Essa alteração pode ser identificada também na figura em destaque, quando observamos o alargamento dos picos, ou do pico característico do CNP-ZNO 400. Desculpa. Nas imagens de microscopia eletrônica de transmissão, observamos que o tamanho das partículas também pode ser sintonizável. As nanopartículas calcinadas em recipiente fechado, elas cresceram menos que o ZNO puro, com uma distribuição que está de acordo com os resultados de DRX, o qual nós fizemos também refinamento Ritfel e determinamos tamanho de cristalito, só que devido ao tempo eu não inseri aqui nessa apresentação. O tamanho do cristalito ele foi reduzido também com a incorporação do carbono na rede cristalina do ZNO para a amostra calcinada em recipiente fechado. Uma explicação para isso é que houve diminuição da proporção de oxigênio no material, o que reduziu a difusidade do ZNO e suprimiu o crescimento da partícula. Nesse gráfico da figura 4, a gente pode observar a sintonização do gap para a amostra do ZNO, que ficou em torno de 2,8 electrovolts. Esse efeito é atribuído às substituições do carbono nos diferentes locais de oxigênio da amostra. Assim, a capacidade de abertura da banda está relacionada à presença de dopagem do carbono dentro da matriz do ZNO, que está interferindo no nível de energia. Esse efeito é devido à atmosfera de calcinação dentro do recipiente fechado. É notável que a dopagem com carbono reduz a energia do gap para a amostra CNP-ZNO 400 em comparação com a amostra do ZNO puro, como também com relação a outros métodos de obtenção que identificamos, onde os valores do gap eles são muito superiores ao valor que encontramos nessa nova metodologia de síntese. Algumas conclusões que podemos tirar desse trabalho são as seguintes. Os resultados de DRX, eles apresentaram uma expansão de rede e deslocamento dos picos de difração para ângulos menores, na amostra calcinada em recipiente fechado. A análise
das imagens obtidas por microscopia eletrônica mostrou que as nanopartículas de ZNO calcinadas em recipiente fechado cresceram menos que o ZNO puro. Além disso, a medição por UV-Vis mostrou que o band gap do ZNO dopado com carbono pode ser sintonizado para 2,8 eletrovolts em comparação com o ZNO puro, que foi de 3,08 eletrovolts. Algumas perspectivas futuras para esse trabalho, e que já estão em andamento, é a adaptação do método utilizando outro agente polimerizante. Esse método, ele nos proporcionou, utilizando o etilenglicol, um bom resultado, e também temos outro método utilizando um agente polimerizante diferente, que já foi publicado, saiu esse ano, essa publicação, que é além disso, também submetemos uma patente, que é a substituição do etilenglicol por soro de leite. Além dessa perspectiva, também estamos trabalhando na perspectiva da dopagem das nanopartículas do ZNO com lantanídeos, entre eles o lantânio, o európio e o térmio. Também já temos alguns resultados promissores com relação a essa nova metodologia de dopagem. Vamos fazer análise de outras propriedades fisicoquímicas dos nanomateriais obtidos, como propriedades elétricas, propriedades magnéticas, temos esse interesse também. Além disso, utilizar esse método em possíveis aplicações para essas nanopartículas que foram obtidas. Algumas dessas aplicações estão relacionadas à atividade fotocatalítica, a fotocatálise para poluentes orgânicos, e a atividade antimicrobiana, entre outras relacionadas a propriedades elétricas, propriedades magnéticas. São algumas perspectivas futuras que temos para esse trabalho. Aqui algumas referências que foram utilizadas nessa apresentação. Uma delas foi um trabalho que já foi publicado, a quarta referência, com relação a essa metodologia também, foi publicado ano passado. E aqui eu quero fazer alguns agradecimentos à CAPES e ao CNPq pelo apoio financeiro durante a realização dos trabalhos, à Universidade Federal de Pernambuco, a qual eu faço parte como aluno de doutorado, e ao Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campos Salgueiro, o qual atualmente eu estou como servidor. Além disso, a empresa Fornani, que vem trabalhando conosco numa parceria com relação a inovações tecnológicas. Obrigado pela apresentação. Aqui ficam meus contatos para o que for necessário. Discutir ideias e outras perspectivas de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Everton, parabéns. Nós temos duas perguntas aqui pelo Zoom. Uma é do Felipe Andrade, ele pergunta se esse material já foi testado em alguma aplicação e qual seria o tamanho médio das partículas. Tá. Como eu disse, a gente ainda está trabalhando com as aplicações, né? E algumas delas, a gente já iniciou uma aplicação em atividade fotocatalítica, só que tivemos que parar devido à pandemia, os laboratórios fecharam, isso aí todo mundo já está a par, né? Mas a primeira que a gente já pensou foi a atividade fotocatalítica, porque ele foi muito responsivo à luz visível. E o tamanho das partículas, Felipe, ela ficou, por exemplo, que foi calcinada sem o recipiente fechado, em torno de 20 a 27 nanômetros. E a que foi calcinada em recipiente fechado após a dopagem com carbono ficou em torno entre 8 e 10 nanômetros. A gente fez esse cálculo também utilizando as imagens de microscopia eletrônica de transmissão e refinamento Rietveld, todos corroboram com esses resultados. Muito bom. A outra pergunta é do Samuel Lopes, ele pergunta quais são as possíveis vantagens desse material com a redução do seu band gap. Tá. As possíveis vantagens relacionadas às aplicações, né? Porque você utilizar ele em aplicações que ele seja responsível, o band gap do ZNO ele é muito largo, 3,37 eletrovolts. Mesmo assim, sem o método, a gente já reduziu para 3,08, e com o método ele já chegou na banda ali do visível, ali no azul, 2,8 eletrovolts, 442
nanômetros, né? Então, isso é interessante para diversas aplicações. Uma delas que a gente está pensando é a questão da fotocatálise em luz visível. Para reduzir, lá, por exemplo, no Instituto Federal, a gente tem um problema muito grande com escassez de água, né? Então, é uma metodologia que a gente está utilizando para conseguir montar um filtro, né, com essa aplicação, com esse material, e melhorar ele para que esse filtro faça a purificação de água que vem, por exemplo, do esgoto, né, que a gente tem uma fossa lá no campus, entendeu? Então, é para essas coisas aí. Tá certo. Muito obrigado pela sua apresentação. A gente vai prosseguir para a também. próxima. Eu agradeço. Até Ok. boa sorte nos próximos trabalhos. Muito obrigado. A próxima comunicação é oral, da estudante de mestrado em Engenharia Mecânica, Renata Portela. Está presente? Sim. Bom dia. Ela é estudante de mestrado da Universidade Federal da Paraíba e ela vai nos prestigiar com a sua apresentação agora. Certo, obrigada. Vou compartilhar aqui a minha tela. Certo. Enquanto ela compartilha a tela, eu gostaria de lembrar ao pessoal que as perguntas podem ser feitas tanto pelo chat aqui no Zoom, quanto também pelo chat do YouTube. Ok? Renata? Certo. Tá dando para ver a tela? Ok. Estamos sim, dá para ver. Certo. Bom dia a todos. Vou apresentar um trabalho que faz parte da minha dissertação de mestrado, que é a análise ergoeconômica do sistema de água gelada de um shopping center, sob a orientação da professora Mônica Carvalho e com a orientação do professor Adriano Marques. Certo. Inicialmente, é interessante a gente destacar a importância dos ciclos de refrigeração e sua ampla aplicabilidade, no caso, em sistemas de ar-condicionado para conforto térmico e controle da qualidade do ar, como para refrigeração, que vai envolver controle de processos, entre outros. Porém, uma característica inerente a esse tipo de sistema é o alto consumo de energia elétrica. Segundo a Brava, esse consumo representa cerca de 30% a 40% do consumo total em prédios comerciais. E segundo a Agência Internacional de Energia Elétrica, existe um alerta para um aumento dessa demanda por refrigeração nos últimos anos. Mas qual que é o principal problema relacionado a isso? Para além das consequências econômicas, no caso, altas contas de energia elétrica, a gente tem uma degradação do meio ambiente, porque a transformação de energia elétrica ela vai envolver exploração de recursos naturais e emissões de poluentes na maioria das vezes. Então, é necessário que se estude métodos para mitigar esse problema. E é aqui que entra o projeto de sistemas mais eficientes. E dentro desse contexto, eu pontuo a termoeconomia, que é uma ciência que vai associar conceitos de termodinâmica e economia para investigar maneiras de reduzir o consumo energético e os custos monetários envolvidos nos processos produtivos de sistemas térmicos em geral. E aí entra a ergoeconomia, que é uma vertente da termoeconomia, que vai trabalhar com a análise de segunda lei, com o conceito de exergia, para a determinação desses custos. Certo. E o objetivo desse trabalho, dentro desse contexto, é desenvolver uma análise ergoeconômica de um sistema de água gelada destinado à climatização de um shopping center, visando a redução do consumo de energia e consequentes impactos ambientais. Então, para atingir esse objetivo, inicialmente foi feita a coleta de dados no sistema, em períodos de alta movimentação do shopping, e foi possível descrever o objeto de estudo. Aqui na figura 1, eu mostro de uma maneira geral o esquema da central de água gelada do shopping, com o objeto de estudo destacado aqui em vermelho, circulado em vermelho. O que acontece nessa planta? O sistema de chillers, esse conjunto de chillers, que são resfriados à água, por isso são associados a torres de resfriamento, ele vai receber água do tanque e vai devolver essa água resfriada, a mais ou menos 7 graus. Isso acontece no período fora de ponta, no caso de madrugada. E esse tanque, a água desse tanque, ela é utilizada durante o período de funcionamento do shopping, economizando energia. E aqui na figura 2 eu apresento o objeto de estudo com os fluxos energéticos mais detalhados. Aqui, no caso, temos um dos chillers, no caso, foram analisados 4,
em funcionamento durante o período de coleta de dados. E aqui nós temos o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, circulando refrigerante R134A, e aqui no condensador, associado à torre de resfriamento, que vai retirar a energia dessa água de condensação para auxiliar o processo de condensação que acontece aqui no condensador. E no evaporador, que também pode ser chamado de cooler, ele vai receber água gelada e devolver para o tanque. Ou receber essa água e devolver a gelada para o tanque. Certo. De posse dos dados, desses dados e desse detalhamento de fluxo, dessa identificação dos fluxos energéticos, é possível partir para a análise termodinâmica. Inicialmente, com a determinação das propriedades de cada ponto do ciclo e a aplicação da primeira lei, que é o balanço de energia, através da equação 1. Em seguida, a determinação do coeficiente de desempenho, o COP, para que seja possível validar com os dados do fabricante essa análise. E, então, o balanço de energia, que é a aplicação da segunda lei, através das equações 3 e 4, para a obtenção dos fluxos energéticos específicos, e o balanço de energia, que vai, através do qual vai ser possível determinar os equipamentos e a taxa de destruição de energia desses equipamentos. De posse desses dados, de posse dessa análise exegética concluída, é possível desenvolver a análise ergoeconômica, que no caso deste trabalho é desenvolvida pelo método SPECO, que vai envolver o custeio, a atribuição de custos para os fluxos exegéticos dentro do sistema. Então, inicialmente, a análise exegética deve ser feita para essa análise, e então é definido insumo e produto de acordo com esse método. Eu trouxe aqui a figura 3, que é a estrutura produtiva de um componente genérico, para explicar como é que é feita essa definição para qualquer tipo de sistema. O que vai ser insumo? Vai ser a soma de todos os fluxos exegéticos que entram no sistema, no caso, um trabalho que é consumido ou um calor que é fornecido para esse sistema, mais, que vai entrar dentro dessa definição, fluxos energéticos que, ao atravessarem essa unidade produtiva, vão perder energia. E essa diferença de energia, que é essa energia perdida, entra somando na definição de insumo. E, eventualmente, pode acontecer de um fluxo entrar nesse sistema, ganhar energia, mas isso não está relacionado ao objetivo produtivo do sistema. Então, ele vai entrar subtraindo no insumo. Como é que é definido o produto? Como a soma de todos os fluxos exegéticos que saem desse sistema, inclusive fluxos que são gerados dentro dele, no caso, um trabalho que é produzido, um calor que é retirado de uma água, no caso do evaporador desse trabalho, mais fluxos que, ao entrarem dentro desse sistema, vão ganhar energia. Então, essa energia ganha, esse valor ganho, vai entrar na soma da definição de produto. Então, depois de definido isso, é possível passar para a terceira etapa, que vai ser a equação de custos monetários. Vai ser a definição dessas equações, que nada mais é do que definir a taxa de custo relacionada a cada fluxo energético, que pode ser um trabalho, ou um calor transferido, ou um fluxo de massa. E o que vai acontecer? Vai ser determinado esse valor de Czinho, que é o custo específico por unidade de energia. O custo médio específico por unidade de energia. Para isso, depois de determinada essa relação, é determinado o balanço ergoeconômico para cada equipamento, que vai ser o quê? A soma das taxas de custo associadas às saídas de energia vai ser igual à soma das taxas de custo associadas às entradas de energia, mais as taxas de custo associadas ao investimento inicial, operação e manutenção, que vai envolver uma outra fórmula específica. Porém, só esses balanços não vai ser possível determinar os valores de Czinho, que é o que eu quero descobrir. Oi? Professor,
Oi? Renata, pode continuar, pode continuar. Ah, ok. Então, vai ser necessário eu determinar equações auxiliares para poder eu obter um número de equações igual ao número de variáveis, e assim poder descobrir. Vai ser pelo princípio F e P. O que o princípio F vai dizer? Vai ser aplicado a fluxos de exergia que entram na definição de insumo. Vai dizer que, para esse fluxo que entrou na definição de insumo, o custo específico que entra vai ser igual ao que sai. E o princípio P, que vai ser aplicado a componentes que possuem mais de um produto. Ele vai dizer que todos esses produtos, o custo exergético desses produtos vai ser igual. Só voltando aqui no slide 8, para a gente visualizar melhor. No caso aqui, o Czinho de 5 vai ser igual ao de 5 que sai. 5i igual a 5e. Mesma coisa com o fluxo 6. E no princípio P, vai dizer que os custos de 3, 4 e 5, Czinho, vão ser iguais. A mesma coisa para a média dos outros produtos relacionados a esse fluxo de energia que ganha energia. Fluxo energético que ganha energia, certo. Definido isso, é possível, definidos os custos médios por unidade de energia, é possível determinar as variáveis ergoeconômicas, que são métricas que vão ser utilizadas para avaliar e ajudar a gente a entender como melhorar esse sistema. Vai entrar a eficiência exegética, porque apesar de ser um valor que também é obtido na análise exegética, aqui ele pode ser definido como a razão entre produto e insumo. E é até interessante para validar com a análise que foi feita anteriormente. Vai entrar o fator ergoeconômico, que vai relacionar o custo de operação, manutenção e aquisição com o custo total, inclusive relacionado às perdas de energia. O que esse FK vai me dizer? Que um alto valor, quando eu tiver um alto valor desse FK, vai ser interessante reduzir os custos relacionados à operação, manutenção e aquisição, mesmo que eu perca em energia. E um valor baixo vai significar que é interessante eu aumentar a eficiência energética do meu ciclo. E também a diferença relativa de custo, que é o RK, que vai relacionar o custo do produto com o insumo de um componente. Valores altos deste RK vai significar uma alta destruição de energia dentro desse componente. Então, determinados esses valores, é possível demonstrar aqui os resultados da análise termodinâmica. Inicialmente, lembrando que foram 4 chillers analisados em funcionamento, a tabela 1 mostra as propriedades termodinâmicas do chiller 1, como exemplo. Foi possível determinar o COP, que é 6,42, muito próximo do COP obtido pelo fabricante, significa que a análise está ok, termodinâmica. E a taxa de destruição de energia dos componentes em cada chiller. E é possível observar que o compressor é o que possui essa maior taxa de destruição. Em relação à análise ergoeconômica, esses resultados serão apresentados em um momento posterior, pois é uma análise que ainda está em andamento, o desenvolvimento desses resultados. Então, como considerações finais, é interessante pontuar que, por meio dessa análise, foi possível determinar os fluxos energéticos e exegéticos do objeto de estudo e, portanto, avaliar o comportamento termodinâmico desse sistema. Foi possível identificar quais equipamentos apresentam maior destruição de energia. No caso, o compressor vai demandar uma boa atenção em relação a ele. A análise ergoeconômica é interessante para otimizar esses sistemas, porque vai considerar essas variáveis termodinâmicas e econômicas, e em busca de um equilíbrio ali. E essas métricas de desempenho, elas são muito úteis, porque além de ser possível identificar quais equipamentos merecem mais atenção do ponto de vista ergoeconômico, elas vão me ajudar a entender o que eu preciso fazer para melhorar
a eficiência energética desses equipamentos em relação ao custo. Então, os autores agradecem ao CNPq pelas bolsas de pesquisa e ao engenheiro Germano por Deus. Aqui estão as referências citadas nessa apresentação e obrigado pela atenção. Alguma pergunta? Renata, parabéns pela apresentação. Temos, sim, algumas perguntas aqui no chat. A primeira é: qual é a vantagem da análise exegética em relação à análise energética? Certo. O que acontece? A análise energética de primeira lei, ela vai fazer uma análise quantitativa dos fluxos energéticos que vão acontecer, vão ser trocados dentro do meu sistema. Não vai ser possível determinar de que maneira esses valores podem ser úteis. Já a análise de segunda lei, a análise exegética, ela vai me proporcionar uma análise qualitativa, ou seja, ela vai tratar da degradação da energia, da geração de entropia, ou seja, das irreversibilidades que acontecem dentro desse sistema, e também que são essas oportunidades perdidas de realizar trabalho. Então, ela vai trabalhar com o conceito de exergia, que vai ser o trabalho realmente útil, o máximo de trabalho útil que eu vou poder extrair de um determinado fluxo energético. Existe aqui também outra pergunta do professor Rafael Alves, aqui no Zoom, que é: sua análise permite apenas aperfeiçoar o equipamento que não está otimizado, ou sua análise permite que você sugira mudar o fluxograma do sistema analisado? Sim, ela permite, inclusive, exatamente também na fase de projeto, eu identificar como eu posso melhorar esse equipamento para se obter essa eficiência melhor. Seria isso, no caso? Sim, agradecemos a participação e agora vamos para a próxima apresentação. Como é que eu... Pode só... Ok. Bem, a próxima apresentação é da Natália Thalita. Natália, já está tudo ok? Oi, estou aqui. Está me ouvindo? Sim, tudo ok. Vamos... deixa eu só desligar aqui meu áudio. Boa apresentação, Natália. Obrigada. Me confirma se vocês estão vendo minha tela, por favor. Está compartilhando. Ok, está dando para ver. E o áudio também está bom, viu, Natália? Ok. Bem, pessoal, primeiramente, bom dia. Eu vou apresentar para vocês um dos resultados que eu tenho obtido durante a minha pesquisa de doutorado, cujo título é Influência da razão de aspecto de nanobastões na performance de laser aleatório. Bem, é muito crescente a procura por novos métodos de síntese para a obtenção de novos materiais que apresentem propriedades ópticas promissoras. Entre esses materiais se enquadram as nanopartículas metálicas. Mas por que as nanopartículas metálicas são tão importantes para aplicações ópticas? Porque elas apresentam uma propriedade que é conhecida como ressonância de plasma localizado na superfície. Então, quando a gente varia a morfologia ou o tamanho dessas nanopartículas, consequentemente, a gente causa uma sintonização nas bandas de plasma dessas partículas, e essa mudança na sintonização da banda de plasma faz com que a gente possa direcionar essas partículas para inúmeras aplicações. Nesse trabalho que eu estou apresentando para vocês, eu foquei na nanopartícula em formato de nanobastão. E a gente pegou essas nanopartículas inicialmente e investigamos propriedades ópticas não lineares dessas partículas utilizando a técnica de Z-scan, onde a gente deu ênfase à refração não linear e à extinção não linear. Mas o foco principal dessa apresentação é mostrar para vocês o resultado obtido dessas nanopartículas em formato de bastão para laser aleatório. Bem, aqui eu tenho algumas
morfologias diferentes que podem ser obtidas mudando rota de síntese, e a gente pode falar que, mudando essas morfologias, a gente também tem uma mudança da resposta óptica do material quando ele interage com a luz. Como eu falei que as nanopartículas metálicas apresentam uma propriedade muito importante, que é a ressonância de plasma localizado na superfície, então vou falar um pouquinho sobre o que é isso, tá? Então, quando um campo elétrico incide na superfície da nanopartícula metálica, isso causa uma oscilação dos elétrons livres na superfície do metal. É o que a gente chama de oscilação coerente e coletiva. Quando a frequência dessa oscilação se iguala à frequência do campo elétrico incidente, aí a gente tem esse fenômeno que é conhecido como ressonância de plasma localizado na superfície. Para partículas do tipo isotrópicas, né, como as esferas de ouro, por exemplo, a gente tem apenas uma banda de plasma. Mas para partículas anisotrópicas, como o nanobastão de ouro, a gente tem duas bandas de plasma. Essa menorzinha é devido à ressonância do elétron no eixo curto do bastão. E essa banda maior de plasma é devido à oscilação do elétron nesse eixo mais comprido. Quando a gente aumenta o tamanho desse eixo aqui mais longo, a gente acaba variando a posição dessa banda longitudinal, tá? Como eu falei em relação à razão de aspecto, a razão de aspecto nada mais é do que a razão entre o eixo mais longo do bastão e o eixo mais curto do bastão. Bem, aqui tem alguns métodos de síntese para obtenção de nanobastões, né? Tem a síntese fotoquímica, a síntese eletroquímica, a litografia, que é um método físico para obtenção dessa morfologia, e tem o método químico, que é conhecido como método de crescimento mediado por sementes. Esse método aqui foi o que a gente escolheu para sintetizar nossas partículas, porque ele tem um bom controle do rendimento e também um bom controle da morfologia e do tamanho das nanopartículas. Falando um pouquinho sobre a síntese, né, ela consiste em duas etapas. A primeira etapa é a preparação das sementes, no qual nós utilizamos inicialmente o CETAB, que é um estabilizante, o ácido cloroáurico, que é um agente precursor do ouro, já que nosso nanobastão é de ouro, e o boridrato de sódio, que é um agente redutor forte. E aí a gente tem as nossas partículas. Aqui a gente tem uma imagem do nosso colóide, que apresenta uma coloração castanha, basicamente. Na segunda solução, a gente tem aí a solução de crescimento, que é quando a gente vai dar início à formação dos bastões. Então, a gente usa aí o CETAB, que nesse caso, o CETAB não somente atua como estabilizante, mas também como um template. Ele ajuda a dar a morfologia do bastão. O ácido cloroáurico, que também é o precursor do ouro. Nós utilizamos diferentes volumes de nitrato de prata para cada colóide. À medida que a gente aumenta o volume de nitrato de prata, a gente contribui com o aumento do comprimento do bastão. Ácido ascórbico, que é um agente redutor fraco, e utilizamos, por fim, as esferinhas que foram preparadas na primeira etapa. E, nesse caso aqui, elas vão atuar como catalisadoras. Quando eu colocar as esferas aí, vai dar início ao crescimento do bastão. Após a preparação do colóide, quando a gente obtém os bastões, a gente passa por vários ciclos de centrifugação para retirar o excesso de CETAB. E aí a gente tem uma imagem de um dos nossos colóides. Bem, inicialmente nós investigamos as propriedades ópticas não lineares dessas partículas através da técnica de scan, que é muito conhecida, e publicamos os resultados nesse jornal. Tá? Bem, aqui nós temos as 3 bandas de extinção, né, o espectro de extinção para os 3 colóides. Então, a banda em vermelho é referente ao bastão de menor razão de aspecto, de 1,8, a preta ao bastão de razão de aspecto de 2,8, e a banda azul é para bastão de maior razão de aspecto, 3,4. Observem aqui que, à medida que eu estou aumentando o comprimento do bastão, eu estou deslocando a banda longitudinal para regiões de maiores comprimentos de onda. Essa banda rosa é das sementes, né? Essa banda discreta é bem característica de partículas pequenas, que, no caso, foram preparadas na primeira etapa, que são as sementes de ouro. Aqui nós temos imagens de microscopia eletrônica de transmissão, onde nós mostramos o alto rendimento de nanopartículas em formato de bastão. E aqui ao lado eu mostro para vocês que, à medida que eu aumento o volume de nitrato de prata, de fato, eu tenho também um aumento no comprimento do meu bastão, que era exatamente o que a gente queria fazer, né? Aumentar esse volume para poder aumentar o comprimento do bastão. Fizemos um experimento de espalhamento não linear com essas nanopartículas.
esses 3 coloides, utilizamos um laser de neodímio Ag com segundo harmônico 532, o tempo de duração do pulso de 100 picosegundos e uma taxa de repetição de 4 Hz. Então, nós incidimos o laser no coloide e coletamos a luz espalhada a 90 graus. Aqui nós temos os 3 resultados para os 3 bastões, no qual os pontos em verde são referentes aos nossos resultados experimentais. Também fizemos 3 ajustes, né? Esse ajuste em azul é referente a um espalhamento linear, o preto é referente a um espalhamento não linear de terceira ordem, e o sólido vermelho é referente a um espalhamento não linear de quinta ordem. Nesse primeiro caso, para o bastão maior, a gente consegue observar que até 12 gigawatts por centímetro quadrado, o nosso material apresentou um comportamento linear. Mas acima dele, a gente observa um pequeno desvio já, para um comportamento não linear. Tá? Para esses 2 casos aqui, a gente observa que o nosso material ele foi bem ajustado, a nossa curva experimental, a um espalhamento não linear de quinta ordem. Então, nós concluímos aí que o nosso material ele apresenta um comportamento de espalhamento não linear de quinta ordem. Nesse caso daqui, a gente pode observar que a luz espalhada ela tem o mesmo comprimento de onda do feixe incidente. Significa que nosso espalhamento é tipo elástico. Bem, como a aplicação desse material é para laser aleatório, então vou falar um pouquinho sobre a diferença entre um laser convencional e um laser aleatório. Então, o laser convencional ele é formado basicamente por 3 elementos básicos, né? O fluxo de bombeio, o meio de ganho e uma cavidade óptica. No caso do laser aleatório, essa cavidade óptica ela é formada, ela é representada por partículas espalhadoras, que vão atuar como espelhos. Então, enquanto no laser convencional a retroalimentação da luz, a amplificação da luz é devido às várias idas e vindas dos fótons dentro da cavidade, no laser aleatório, a amplificação da luz é devido aos múltiplos espalhamentos que são causados pelas nanopartículas espalhadoras. Aqui eu coloquei uma pequena representação, foi uma das primeiras evidências, na verdade, do laser aleatório, no qual nós temos uma cubeta contendo uma solução etanólica de rodamina com nanopartículas de sílica. E aqui a gente consegue ver um comportamento bem característico de laser aleatório. Bem, aqui nós temos a representação do nosso aparato experimental. Utilizamos o laser nas mesmas condições que foi feito para o espalhamento não linear, no qual o laser ele passa por um lambda/2 e um polarizador e por uma lente para focar o feixe na nossa solução coloidal, né? É uma solução etanólica de rodamina contendo os nanobastões de ouro, e a luz emitida pelo random laser ela foi coletada por uma fibra, né? Conectada a um Ocean Optics, que foi para um computador para a gente poder analisar. Aqui nós podemos ver em verde a banda da rodamina, que foi o meio de ganho que nós utilizamos. E aqui nós temos a luminescência dessa rodamina. As outras 3 bandas é referente aos 3 coloides que nós utilizamos para fazer o estudo de laser aleatório. Então, em vermelho, nós utilizamos aqui a banda característica da esfera, de ouro com diâmetro de 15 nanômetros. Em preto, nós temos os nanobastões com razão de aspecto de 1,8, e em azul nós temos o nanobastão de maior razão de aspecto, de 3,4. Bem, aqui nós temos os resultados para laser aleatório. Os pontos em azul é referente à largura meia altura em função da energia de pulso, e os pontos em preto é referente à intensidade de saída do random laser, também em função da energia de pulso incidente. O que é que nós podemos observar aqui? Que à medida que a energia de pulso incidente aumenta, a gente observa um estreitamento, nos 3 casos, na largura meia altura. Isso também pode ser observado nessa imagem aqui, no qual a curva em azul ela é em baixa energia de pulso, e a curva em vermelho é em alta energia de pulso. Então, a gente observa que em alta energia de pulso há esse estreitamento da largura à meia altura. Tá? Em relação aos pontos pretos, que é a intensidade de saída do random laser, a gente observa que à medida que a energia de pulso aumenta, aumenta também a intensidade de saída do random laser. Isso também pode ser observado aqui, uma vez que a curva vermelha ela é 350 vezes mais intensa do que a curva azul. Bem, um dos parâmetros que define a performance de um random laser é o threshold, né, que é conhecido como limiar de um random laser. Então, para a gente determinar o limiar do random laser,
nós fizemos um ajuste linear nessas regiões, nesses pontos aqui de maior intensidade, que é justamente essa linha sólida vermelha. Então, a gente determinou que o ponto em que essa linha toca o eixo horizontal daria o nosso threshold do random laser. Então, qual foi a conclusão que nós tiramos disso? Que o bastão de razão de aspecto de 1.8 apresentou o menor linear de random laser, seguido da nanosfera, e, por fim, o nanobastão de maior razão de aspecto. Só que, inicialmente, a gente acreditava que o threshold do random laser ele fosse variar com a variação da razão de aspecto do nanobastão, mas não foi isso que a gente observou. Então, para entender melhor o comportamento desse material, a gente foi analisar novamente o espalhamento não linear dessas partículas. E o que foi que a gente observou no espalhamento não linear? Que aqui o material que tem o bastão de razão de aspecto de 1.8, ele apresenta aqui um espalhamento não linear com uma intensidade, uma energia de pulso mais baixa, né? Seguido da esfera, e, por fim, o bastão de maior razão de aspecto. Ou seja, ele respeitou a mesma ordem do threshold do random laser. Então, isso nos fez pensar que o espalhamento não linear de quinta ordem ele tem uma grande influência na performance do random laser. Observem que, embora essa variação aqui do threshold ela seja consideravelmente pequena, a gente tem aí uma contribuição de não linearidade de altas ordens. E essa foi a primeira evidência da contribuição da não linearidade de alta ordem na performance de um random laser. Então, devido à importância do resultado do nosso trabalho, recentemente nós publicamos um artigo científico, né, reportando essa primeira evidência que a gente teve da influência da não linearidade de altas ordens na performance de um laser aleatório. Bem, como conclusão do trabalho, nós caracterizamos inicialmente a resposta óptica não linear usando a técnica J-scan para esses nanobastões e mostramos que o espalhamento não linear de quinta ordem ele tem grande influência na performance de um random laser. Bem, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, eu gostaria de agradecer a Fiocruz pelas imagens, né? Ao INCT de Fotônica, ao Departamento de Física pelo espaço cedido, e a FACEP pela concessão da bolsa. Muito obrigada. Natália, Thalita, parabéns pela apresentação. Temos algumas perguntas aqui pelo Zoom e iremos selecionar duas para serem feitas. Okay. A primeira é da Karina Silva. Ela pergunta qual é a máxima razão de aspecto que você pode sintetizar os nanobastões. Tem vários tamanhos, na verdade. É o seguinte, o que controla a razão de aspecto desses nanobastões é o nitrato de prata. Ele é conhecido como aditivo químico. Então, quando você aumenta o volume de nitrato de prata, consequentemente, você vai mudando também o comprimento do bastão. Então, tem artigos que trabalham com razão de aspecto de 6, de 8, tem bastões que realmente ficam enormes. Mas a gente não queria trabalhar com partículas tão grandes. Então, o máximo que a gente conseguiu aí sintetizar, que era o nosso objetivo de fato, foi essa razão de aspecto de 3,4, 3,5. Mas pode sim fazer bastões com razão de aspecto bem maior. Ok. Rafael Alves, via Zoom. Qual seria o principal motivo para que esse espalhamento seja de quinta ordem? É devido à resposta óptica não linear, que é muito alta, né? Então, ele acaba apresentando esse espalhamento não linear, embora o ouro, ele, assim, comparado com outras morfologias que são usadas para random laser, ele não tem um espalhamento tão significativo, o pouco espalhamento que ele apresentou o espalhamento não linear de quinta ordem ele foi significativo para dar essa performance do laser aleatório. Então, é a resposta óptica não linear do material. E como última pergunta, temos o José Diego via Zoom. Foram feitos experimentos para incidência sem ser em 90 graus? Se pode ser feito? Se foram feitos experimentos com ângulos diferentes de 90 graus. Então, o laser aleatório, assim como o espalhamento de luz, na verdade, a gente tem o espalhamento em várias direções, em todas as direções.
Então, se você coletar um ângulo diferente, ainda assim você vai ter um comportamento bem similar ao que a gente conseguiu observar. Não vai ter mudanças, porque a gente tem um espalhamento aí em todas as direções. Mais uma vez, parabéns, Thalita. E Obrigada. a todos, né? Encerramos essa sessão de apresentações orais e agora passo a palavra ao chairman da próxima sessão, professor Vinícius.